Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Além de Carol, Davi e Lucas, vieram também comigo, representando a congregação, alguns irmãos ali de Ipiabas. Peço aos irmãos que se coloquem de pé, os irmãos de Ipiabas que atenderam o convite, tiveram disponibilidade, vieram participar desse momento festivo também na vida do nosso pastor, pode sentar, obrigado, na vida da igreja. De fato, para mim, mais do que para a igreja, é um enorme privilégio e honra estar aqui nesta noite. Quando o pastor Reuel me ligou, me fazendo este convite, eu brinquei com ele: você tem certeza? É isso mesmo? Sou eu mesmo? Ele disse: não, é você mesmo, é você mesmo. E então eu quero já de antemão agradecer à igreja, ao pastor Reuel, ao pastor Celso, por esta confiança, por esta oportunidade tão preciosa de estar aqui com os irmãos nesta noite, compartilhando a palavra de Deus. Em 2019, quando meus pais completaram 50 anos de casados, celebramos um culto de adoração a Deus e eu tive a oportunidade de pregar naquela oportunidade, naquele culto. E eu disse na introdução da mensagem, me dirigindo aos meus pais, que eu aproveitaria aquela oportunidade para ensiná-los a respeito de como ter um casamento feliz. É lógico que virou piada, né? Porque de fato eu fiz uma brincadeira. Quem sou eu para ensinar os meus pais com 50 anos de casados a como terem um casamento feliz? Bem ajuizado que sou, de maneira alguma vou fazer essa piada aqui, dizendo que vou aproveitar esta mensagem para pastor Celso te ensinar a como ter um ministério pastoral profícuo, abundante, próspero. Na verdade, eu digo à igreja e me dirijo ao senhor também, pastor Celso, nestes quase 10 anos de caminhada mais direta, mais próxima com o pastor Celso, eu é que aprendi e tenho aprendido muito com o pastor. Aprendido sobre resiliência, sobre dedicação ao ministério, sobre fidelidade para com a palavra de Deus, coração pastoral, coração de quem de fato está e tem prazer em estar dedicado à obra do Senhor. Pastor, o senhor para mim é uma referência, o senhor para mim é um exemplo. Eu já disse isso outras vezes, quando assim que ingressei, fui ordenado ao ministério pastoral. Por vezes eu, indo para a primeira igreja batista, eu cruzava com o carro do pastor Celso, vindo aqui para a igreja, e eu brincava com a Carol: Carol, meu colega de ministério, ó meu colega de ministério. E aquilo embora fosse uma brincadeira que eu fizesse com a Carol, mas de fato era uma alegria no meu coração, dizer que, puxa, agora eu posso dizer que labuto no ministério junto do pastor Celso. Que privilégio. Pastor Celso, assim que vim para cá, ainda não era pastor em Ipiabas, e nós fomos numa oportunidade ali no Rio de Janeiro, num daqueles encontros de líderes da Batista Atitude. E na volta, como de costume, nós paramos em um local para almoçar, e eu estava naquele momento sem trabalho, e o pastor Celso chegou ao meu lado, bem discreto, conforme ele é, e perguntou para mim: pastor, você está precavido para almoçar? Você tem recurso para o seu almoço? Porque se você não tiver, fica tranquilo que eu estou aqui. Eu disse: não, pastor, fica tranquilo, está tudo sob controle. Mas aquilo demonstrou um carinho, um cuidado, uma atenção para comigo naquele momento que, pastor, está marcado para sempre na minha história. Lembro também de uma outra história, pastor, e nós conversando em uma reunião do Conselho de Pastores em Barra do Piraí, quando eu estava considerando a possibilidade de me transferir para o estado da Bahia, a servir ali no Departamento de Missões Estaduais da Convenção Baiana. E o pastor, numa conversa muito simples, muito tranquila, disse: pastor, mas você tem certeza? É muito longe, é muita mudança.
vai levar os seus filhos, levar a sua esposa para um lugar que você não conhece, para uma situação que você não conhece. Será que é isso mesmo? E aquilo me ajudou muito na tomada de decisão naquele momento. Obviamente eu não fui para a Bahia, né? Não fui para a Bahia. E Deus então depois conduziu, quando houve necessidade de um pastor ali em Ipiabas, o pastor Celso me chamou e me convidou a experimentar, ou fazer um período de experiência ali na congregação. E hoje aquela experiência de 3 meses já está indo para 10 anos de ministério pastoral ali em Ipiabas, agora proximamente organizando a primeira igreja batista em Ipiabas. Eu sou muito grato a Deus, portanto, pastor e igreja, saiba disso, sou muito grato pela vida do nosso pastor. Eu quero nesta noite, eu não quero falar ao pastor, mas eu quero falar à igreja. Quero falar com você, meu irmão, com você, minha irmã, porque neste tempo nós precisamos entender que somos chamados a cooperar com o ministério pastoral. E Deus quer falar sobre isso com você nesta noite. Prova disto é que a irmã Sandra falou alguma coisa aqui muito alinhado, muito próximo daquilo que nós vamos pensar e compartilhar nesta noite. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, apenas o versículo 17. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Diz assim o texto: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Um único versículo com um conteúdo, com uma instrução, com uma orientação muito profunda para a vida do crente, para a vida da igreja. A carta aos Hebreus é uma carta que o seu conteúdo tem como propósito apresentar a superioridade de Cristo. Jesus é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos sacerdotes, Jesus é superior. E ao final da carta, aqui, sobretudo no capítulo 13, o autor vai fazer algumas orientações práticas para a vida do crente, para a vida daquele que tem, embora passando por lutas, passando por dificuldades, mas tem um propósito de vida, viver para a glória de Deus. E dentre essas diversas orientações, aqui neste versículo 17, temos uma orientação para que a igreja assuma uma posição de cooperação com o ministério pastoral. E eu quero então pensar com você nesta noite sobre como a igreja coopera com o ministério pastoral, olhando para este versículo. Em primeiro lugar, a igreja coopera com o ministério pastoral quando ela se submete à autoridade do pastor. Ela coopera com o ministério pastoral quando se submete à autoridade do pastor. E o versículo começa dizendo isto: obedecei aos vossos guias ou aos vossos líderes e sede submissos a eles. A primeira parte do versículo dá destaque a 3 vocábulos, a 3 palavras, cuja a compreensão, o entendimento a respeito de cada uma dessas palavras é bastante importante. Ele vai falar sobre obediência, obedecei. Ele vai falar a quem obedecer, aos líderes ou guias. Ele vai falar de que maneira obedecer, submissos. O significado
do verbo original, que aqui foi traduzido por obedecer, é ser alguém que é persuadido, alguém que se deixa persuadir, alguém que é induzido a crer, alguém que, portanto, acredita, alguém que é persuadido a crer e a acreditar e dar crédito a uma pessoa. É alguém que escuta, é alguém que se submete, é alguém que se sujeita. Obedecer, portanto, que é utilizado neste versículo, é acreditar na orientação pastoral, é ser persuadido, é ser influenciado por ela, é seguir a orientação pastoral prontamente, é seguir voluntariamente. É claro que o autor não está falando de uma obediência cega, é claro que ele não está falando de uma obediência irracional, mas o que ele está querendo dizer é que se eu tenho convicção de que a orientação pastoral, de que a ordem ou a voz do meu pastor é uma orientação, é uma ordem, é uma voz de base bíblica, se eu tenho convicção de que o que o pastor tem dito vem de fato e de verdade de Deus, então eu devo segui-la, então eu devo me submeter à autoridade do meu pastor. Mas ele vai dizer ainda: obedecei aos vossos líderes ou a vossos guias. Aquele que foi, portanto, incumbido de conduzir o povo à vontade de Deus, o autor de Hebreus vai chamar de líder ou guia, fundamentado, portanto, na palavra de Deus. O pastor é aquele que leva a igreja a entender, que leva a igreja a enxergar a visão e os planos de Deus para a vida da igreja. O guia, o líder, vai à frente. O guia, o líder, vai conduzindo. O guia, o líder, é a referência. Submetei-vos, obedecei, melhor dizendo, aos vossos líderes, aos vossos guias. De que maneira? O texto ainda diz: sendo submisso ou submissos para com eles. Ou seja, a ideia do autor, ao falar sobre submissão, é transmitir a ideia de alguém que não resiste mais, alguém que sai da defensiva, alguém que se desarma, alguém que acata, reconhece de peito aberto a orientação, a direção do líder. É alguém que se rende, é alguém que se entrega, é alguém que descansa, que confia, que tem certeza e convicção de que o que está sendo direcionado, a orientação que tem sido dada, o caminho que tem sido ensinado, é um caminho seguro, é um caminho de paz, é o caminho da verdade, porque ele vem de alguém que ouviu de Deus, que recebeu de Deus a orientação, a direção para guiar os seus liderados. Ser submisso, meus irmãos, ao pastor, significa que quando ele nos dá alguma orientação baseada na palavra de Deus, quando ele com amor corrige alguma das nossas posturas à luz da palavra de Deus, nós nos alegramos porque temos alguém que conduz a nossa vida e que nos ajuda a que conduzamos a nossa vida de modo que agrade a Deus. Me recordo de algumas conversas com o pastor Celso em reuniões de orientação, e ele falando sobre um tempo no passado, em que de algum modo a voz do pastor era uma voz de fato, de verdade, de autoridade.
Ele conta a respeito, inclusive, de quase que um modo de tratar com o pastor, semelhante ao modo como na Igreja Católica se tratava com o sacerdote, o padre, de tomar a mão, de beijar a mão, autoridade. Talvez uma ideia quase que de endeusamento do pastor, e não é isso que o texto está dizendo. Mas ao mesmo tempo, queridos, hoje tenho a impressão de que a voz do pastor, seja ele qual for, não é tão importante assim. Tenho a impressão de que a voz do pastor não tem sido acatada, não tem sido ouvida conforme ela merece ser ouvida. Tenho a impressão de que nestes dias, nestes tempos, é muito comum, ao ouvir uma voz pastoral que é contrária, uma orientação pastoral que é diferente daquilo que eu queria ouvir, tenho a impressão de que, em vez de autoridade, reconhecimento de autoridade, o que se mais vê são pessoas tentando ouvir a voz de outros pastores que falem aquilo que eu queira ouvir. Dá-se ouvidos a muitas vozes, dá-se e reconhece-se a autoridade a muitas vozes, vozes que têm minado a autoridade pastoral do pastor que te pastoreia todo domingo, toda semana, todo dia. Irmãos, preste atenção, eu e você, a igreja do Senhor Jesus, precisa se voltar para a prática da cooperação com o ministério pastoral. E esta cooperação com o ministério pastoral passa inicialmente, fundamentalmente, pela obediência, pela submissão à autoridade daquele que Deus colocou para pastorear a sua vida. O pastor não está na igreja porque ele quer, o pastor não está na igreja por vontade dele, embora ele tenha prazer e alegria de estar, mas é acima de tudo, ele está na igreja porque Deus o colocou, porque Deus o convocou, porque Deus o tem mantido neste lugar. Coopere com o ministério pastoral, reconhecendo a autoridade do teu pastor. Mas há uma segunda lição que o versículo nos ensina sobre cooperação com o ministério pastoral. A igreja coopera com o ministério pastoral quando ela acata a função do pastor. O versículo continua dizendo: pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Esta seção do versículo descreve com precisão, descreve com objetividade qual é a maior e qual é a mais importante função do pastor. E esta função nobre se revela nesta porção do versículo em dois verbos: cuidar e fazer com zelo. Cuidar e prestar contas. Cuidar ou velar remete, queridos, à responsabilidade que o pastor tem de se permanecer como? Acordado, atento, vigilante. O pastor tem como função cuidar, velar, como quem não dorme, como quem não deixa de vigiar, como quem não se distrai, mas se mantém atento. Talvez você não saiba, ou certamente muitas vezes você não sabe,
As ovelhas por vezes estão desligadas. Isso não é um defeito, é uma característica da ovelha. Mas é muito comum ao pastor, e o pastor Celso certamente não é diferente, literalmente perder o sono por causa do teu bem-estar espiritual. Você se distrai, você dorme, você está desatento, mas o pastor está velando pela sua vida espiritual. Ele não dorme por diversos momentos. O pastor está atento ao que acontece na vida das ovelhas. O pastor está preocupado com o que acontece com a sua ou com as suas ovelhas, porque ele tem a função de cuidar, ele tem a função de velar. E eu me lembro de Paulo escrevendo aos Coríntios na segunda carta, capítulo 11, versículo 28, quando ele diz: o que pesa sobre mim, o que pesa sobre mim diariamente, que é a preocupação com todas as igrejas. O pastor é preocupado com você, o pastor é atento para com a sua vida, o pastor é vigilante, não no sentido de que toma conta de você, mas vigilante no sentido de querer buscar te oferecer uma vida espiritual, ou condição para uma vida espiritual abundante com o Senhor. E por que isso? O versículo mesmo responde. Por que esta preocupação? Por que este zelo, este cuidado? O versículo vai dizer: ele faz isto, como quem deve prestar contas. Como quem deve prestar contas. A responsabilidade pelo relacionamento saudável com Deus é individual, verdade. Cada um tem a sua responsabilidade de cuidar do seu relacionamento com Deus. Mas Deus exigirá do pastor contas que eu chamaria de dobradas. O pastor precisará prestar contas de si próprio a Deus, mas o pastor precisará prestar contas também a Deus das ovelhas do Senhor que ele confiou na mão do pastor. Como pastor? Deus perguntará: como pastor? Você cooperou, como pastor, você cuidou para que as minhas ovelhas pudessem desenvolver, pudessem cultivar o relacionamento saudável comigo? O que você fez por minhas ovelhas? Eu sei que você inúmeras vezes, certamente, e não tenho dúvida disso, considerou o teu pastor, e que ele não nos ouça aqui, chato, ranzinza. Em algumas vezes você considerou o seu pastor severo demais, intransigente, exigente demais. Mas ouça o que eu te digo: ele só foi assim, ou pelo menos ele só foi da maneira que você julgou que ele fosse tudo isto, porque ele só estava cumprindo com zelo, cumprindo com responsabilidade a sua função de pastor. Ele só estava cuidando das ovelhas que o Senhor confiou nas mãos dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, coopere com o ministério pastoral, acatando a função do pastor. Deixa ele cuidar de você, deixa ele velar pela tua alma,
Deixa Ele te ajudar a construir um relacionamento com Deus que seja frutífero, que seja próspero, que seja consolidado. Aceite o cuidado, aceite o zelo do teu pastor para com a tua vida. Mesmo que isso possa de repente em algum momento parecer chatice, mesmo que isso em algum momento possa parecer até para você uma invasão, não é nada disso, é cuidado de alguém que está exercendo a função que Deus lhe confiou. Mas há uma terceira lição que este versículo nos ensina sobre como cooperar com o ministério pastoral. E eu espero que você esteja guardando no seu coração o que você está ouvindo nesta noite. Em terceiro lugar, a igreja coopera com o ministério pastoral quando ela proporciona alegria ao pastor. E o versículo diz isto: para que façam isto com alegria e não gemendo. Façam com alegria e não gemendo. O autor de Hebreus, neste trecho do versículo, apresenta duas formas de se conduzir o ministério pastoral: alegria ou gemendo. Alegria ou gemendo. Meus irmãos, como tem crescido o número de pastores que têm pensado ou até mesmo transformado o pensamento em atitude de desistência do ministério. Como tem crescido o número de pastores que estão abandonando o ministério, porque têm exercido o ministério gemendo. Uma pesquisa recente nos Estados Unidos aponta que em 2015 este número era de cerca de 11% dos pastores dos Estados Unidos pensaram em desistir. Em 2022, este número subiu para 42%. 42%. Mas pense comigo, o ministério não é para ser exercido desta maneira, não é para ser assim. Não faz sentido nenhum, meus irmãos, porque Deus não convoca homens para o ministério, para que sofram, para que vivam desgostosamente. É equivocada a ideia de que o pastor, porque ele é pastor, ele está fadado ao sofrimento, à escassez. Não, Deus não levanta homens para o seu serviço, para a sua obra, para o ministério, para que eles sofram ou para que eles morram no ministério por causa do ministério. Por isso o autor de Hebreus vai dizer, para que façam com alegria e não gemendo. Para que façam com alegria e não gemendo. E sabe como o pastor exerce o seu ministério com alegria? Quando ele tem a igreja do seu lado. Quando ele tem a igreja do seu lado. Sabe por quê? O pastor sabe que ele não faz nada sozinho. O pastor sabe que pesa sobre ele uma grande responsabilidade, mas que ele não dá conta sozinho. Ele conta, na verdade, com o apoio, ele conta, na verdade, com a participação da igreja ao seu lado. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso que eu vou te dizer. Deus dá ao pastor a visão. Deus dá ao pastor a visão. Mas a visão que Deus dá ao pastor se concretiza por intermédio da igreja atuante.
por intermédio da igreja que coopera, por intermédio da igreja que cola ombro. Não acontece isso aqui na segunda igreja, o que eu vou falar agora, acontece nem lá em Piabas, mas tem muito lugar que acontece. Ovelhas que quando procuram o pastor, dizem para o pastor assim: pastor, preciso conversar contigo, preciso marcar um gabinete. O pastor quase infarta, o pastor já não dorme até chegar o dia daquela conversa, porque existem ovelhas que o pastor sabe que se querem conversar é porque é problema que está chegando. O pastor sabe que existem pessoas que vão procurá-lo para que ele, pelo menos durante aquele momento, exerça o seu ministério gemendo. Mas existem outras ovelhas, e essas estão aqui em Barra do Piraí, estão lá em Ipiabas, que procuram o pastor, que se aproximam do pastor, para levar ao coração do pastor alento, para levar ao coração do pastor renovo, para levar ao coração e aos ouvidos do pastor palavras de ânimo. Seja um cooperador com o teu pastor, com o ministério pastoral, sendo alguém que coopera para que ele exerça o ministério com alegria. Reconheça e diga, verbalize, fale para o seu pastor: pastor, o senhor é uma bênção na minha vida. Pastor, eu estou contigo, vamos para cima, vamos ganhar almas para Jesus. Pastor, não desanima não, porque se o senhor desanimar, eu estou aqui para te ajudar. Coopere, meu irmão, minha irmã, com o ministério pastoral, proporcionando alegria ao seu pastor. Procure-o sim, não para compartilhar problemas, embora você também possa fazer isto, mas quando você compartilhar problemas e o problema for resolvido, procure-o também para dizer: pastor, o senhor foi bênção na minha vida, aquele problema que eu compartilhei contigo foi resolvido. O senhor abençoou a minha vida. O senhor me deu a direção correta, o senhor foi bênção na minha vida. Procure o seu pastor para dizer para ele: pastor, eu estou disposto a ser ovelha submissa à tua autoridade. Pastor, eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida espiritual. Pastor, eu quero ser motivo de alegria para o teu ministério. Uma igreja coopera com o ministério pastoral, reconhecendo a autoridade do seu pastor, acatando a função do seu pastor e proporcionando alegria ao seu pastor. E eu quero concluir te propondo uma reflexão bastante prática nesta hora. Eu quero te convidar a olhar para estes 46 anos de ministério pastoral do pastor Celso, todos eles vividos nesta igreja. Não sei quanto tempo você esteve, ou está, melhor dizendo, com o pastor Celso nesses 46. Tem gente dos 46, tem gente com 30, tem gente com 10, com 20, com 1, não importa. Mas considere o tempo que você tem sido pastoreado e continua sendo pastoreado pelo pastor Celso durante estes 46 anos. E reflita nas seguintes perguntas: você consegue reconhecer que o pastor Celso tem buscado ser fiel à palavra de Deus e que por causa disso ele é e está plenamente habilitado para ser autoridade sobre a tua vida? Você consegue reconhecer a fidelidade do teu pastor com Deus, que o habilita para ser o seu líder, para ser o seu guia? Você consegue ver
que o pastor Celso tem se dedicado nesses 46 anos à instrução, ao pastoreio, à orientação, para que você cresça na fé, para que o seu relacionamento com Deus se fortaleça a cada dia. Você consegue ver isso na vida do teu pastor? Você consegue perceber o teu pastor te colocando, te alimentando para um relacionamento cada vez mais profundo com Deus? Você tem cooperado, de fato, de verdade, para que ele exerça o ministério que Deus confiou a ele neste lugar, nesta igreja, com alegria? Você tem cooperado? O chamado do texto bíblico é este: coopere com o ministério pastoral. E aqui eu digo a você: coopere com o ministério pastoral do nosso pastor. Ainda que tudo que você ouviu nesta noite não te convença de que você de fato precisa fazer isto, ao menos olhe para o final do versículo, e aqui eu termino olhando para este final do versículo, quando diz que quando você não coopera com o ministério pastoral, quando você não coopera com o seu pastor, você não tem proveito nenhum nisso. Traduzindo, o que o versículo termina dizendo é: se você não coopera com o ministério pastoral, se você não é alguém que está do lado do teu pastor, você não é abençoado. Por isso, igreja amada, seja abençoada, seja próspera, seja produtiva, seja crescente, cooperando com o ministério do teu pastor. Quero te convidar a se colocar de pé, e nós vamos orar mais uma vez, e desta feita vamos orar também pelo pastor Celso mais uma vez, mas eu quero orar por você, pela igreja. E antes de que eu ore, eu quero te dar tempo, para que você possa ter o seu tempo com Deus e orar ao Senhor. E é tempo de você firmar compromisso, em primeiro lugar, com Deus, dizendo: Deus, eu ouvi nesta noite que eu tenho o dever, tenho a responsabilidade de cooperar com o meu pastor, reconhecendo que ele é a autoridade do Senhor sobre a minha vida, reconhecendo que ele tem exercido a função que o Senhor confiou a ele para comigo, que eu sou responsável para que ele exerça o seu ministério com alegria e não gemendo. Você vai firmar com Deus agora um compromisso, dizendo: Deus, eu quero ser bênção na vida do meu pastor. Eu quero ser bênção na vida do meu pastor. E depois de dizer isso para Deus, você vai orar pelo teu pastor. Você vai colocar a vida do teu pastor, pastor Celso, a irmã Débora, colocá-los na presença do Senhor, pedindo ao Pai: Pai, cuida, sustenta, renova, fortalece aquele que o Senhor me deu como presente do Senhor para cuidar da minha vida. Ore pelo seu pastor, ore por você primeiro, mas ore pelo seu pastor, em nome de Jesus. Não deixe de orar, não deixe de falar com o Pai sobre o que você decide a respeito daquilo que você ouviu. Interceda pelo teu pastor. Oh, aleluia, aleluia.
Senhor, o teu povo está diante do Senhor. Ouvimos a tua voz, ouvimos a tua palavra, uma palavra de chamamento, uma palavra de enquadramento. Há uma responsabilidade. Somos chamados a sermos igreja que coopera com o ministério pastoral. Aqui estão os teus filhos, Pai, ovelhas do Senhor, que o Senhor há 46 anos tem confiado ao pastor Celso, o anjo do Senhor nesta igreja. E eles estão dizendo ao Senhor: Pai, eu quero ser um cooperador com o meu pastor. Ouve a oração do teu povo neste lugar e nesta hora, Senhor, e fortalece o teu povo, conduz o teu povo, para que as decisões, talvez as mudanças de pensamento, as mudanças de atitude, que foram aqui agora compromissadas diante do Senhor, de fato, de verdade, cheguem ao bom termo, sejam de fato executadas. Levanta, Senhor, e fortalece ainda mais um exército neste lugar de cooperadores, de apoiadores, de ovelhas que sim, recebem o que o Senhor tem para elas por meio do pastor Celso, mas também de servos, companheiros que apoiam, que caminham juntos, que obedecem, que se permitem ser cuidados, que promovem, proporcionam alegrias ao teu servo, para que ele tenha, Senhor, sempre, cada vez mais, motivos de alegria, para viver e exercer o ministério que o Senhor tem confiado a ele neste lugar. Cuida do teu servo, Pai. Obrigado porque a tua boa mão já tem sido sobre a sua vida, sua casa, sua família, mas completa, Senhor, a obra. Restaura a saúde física do teu servo por completo, Senhor. Restaura, Senhor, a saúde emocional do teu servo, da irmã Débora, pastor Reuel, Sara, toda a família, Senhor. Capacita-os para viverem um novo do Senhor, um novo do Senhor, um novo do Senhor. Que o teu servo muito em breve possa estar aqui neste lugar, neste púlpito, alimentado pela tua palavra, visão clareada pela direção do Senhor, conduzindo o teu povo para avançar para a glória do teu nome, Senhor. Traz o teu servo de volta para este lugar, Pai, e nós já nos comprometemos a tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por este presente do Senhor para nós, o retorno do teu servo a este lugar. Te pedimos isto, Pai, te pedimos isto. Agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces e benditas consolações do Espírito Santo, estejam conosco, estejam de modo especial sobre a vida do pastor Celso, irmã Débora, esteja com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe, coopere com o ministério pastoral. Vamos em paz, em nome de Jesus.